Mudou aqui também o Meet. Não sei o que foi que houve, acho que atualizaram mesmo. Atualizaram ele. Quando eu fui inicializar, ficou um pouco diferente. Eu fiquei até com medo de dar erro, mas não teve problema não. Uma coisa, vocês criaram um e-mail institucional? A Uni criou pra gente, professor. Então, é porque assim, se vocês estiverem usando ele agora no computador logado, eu não preciso estar permitindo a entrada, entendeu? Vocês entram direto. Ah, legal. Sabia dessa não. É só conectar na conta do Google, já deixa no computador, porque aí vocês entram direto nas aulas, sem precisar, o professor está permitindo. Beleza. Inclusive, até me ajuda, porque às vezes eu estou apresentando, eu tenho que voltar para essa tela para permitir, entendeu? Vamos lá, uma chamadinha básica aí. Hoje. Temos mais duas. Beleza. A mim, Ainda não. Arthur, Também não. Bianca, Tá aí. Daniel, Bem, Eduardo, também. Elifal, Ainda não. Érica, Tá. Erivan. Não, quem é esse? Olha, cara. Tava Cara, é vendo. primo meu, esse cara aí. É repetente. Erivan tá aí não, né? Felipe, Ainda não. Gustavo Almeida, Só o Pereira. Yamara, Aí. João Pedro. Não. Esse João Pedro não veio uma aula ainda, cara. Vai reprovar. Caroline, Aí. Caroline, Também. Leonardo, Hein?
Maria, Alice, Não, ainda não. Mariana, Aí, Marlon, também. Cheguei, professor. Cheguei com 5 minutos atrasado. É o Felipe. beleza, Maísa, Aí, Patrick, não. Renan, Aí, Sayonara, também. Aqui. Vinícius, Ilha, Aos dois. Vitória Ainda não. e William. Presente. Parece que o Felipe chegou, professor. Quem foi que chegou depois? O Felipe. Só o Felipe? É, aparentemente sim. Ok. Gravando aqui. Aquela presença de cálculo foi erro do sistema mesmo ou não foi Qual? gravado mesmo? Sim, eu nem Aquela... olhei ainda. Não olhei ainda, não. Não sei o que foi que houve, que não gravou. Aí, quando é assim, se não tiver gravado, eu dou presença logo para todo mundo, que eu não vou lembrar quem foi que veio, quem não veio. Beleza. E nem vou assistir a aula que eu gravei também. É isso aí. Boa noite a todos. Eu passei um trabalho, eu vi que alguns enviaram para o meu e-mail, outros não. Só lembrando que esses trabalhos são acumulativos e vai ser acrescentado na nota final, hein? Então, quem estiver perdendo os trabalhos vai estar perdendo a oportunidade de acrescentar pontos à nota. E às vezes é muito importante. Então, aconselho a quem não mandou, estiquei o prazo até o final da semana para estarem me enviando. Beleza? Para depois não dizer que eu não dei uma chance. O assunto da aula de hoje, pessoal, ela é muito importante. Né? Assim, eu acho que é um dos pilares da física que vai dar um embasamento teórico para as próximas disciplinas que vocês vão cursar, né? Até agora a gente estava trabalhando com medidas. Medidas é importante para saber mais, assim, ter noção dessas grandezas, né? Dessas medidas de conversão e tudo mais. Mas isso aí, nada que uma calculadora ou um conversor online resolva. Isso aí não tem problema. Movimento retilíneo, uniforme, variado, que nós vimos nas aulas passadas. Para engenharia civil, não tem muita aplicação, não. Tem mais para a parte mecânica e outras engenharias aí. Mas esse assunto de hoje, vetores, é um pilar para a engenharia civil. Né? É muito importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção para que os próximos assuntos vocês não tenham dificuldades. Por exemplo, depois de vetores, vai vir o conceito sobre forças. Né? As leis de Newton, por exemplo. E essas forças, elas são a base lá da mecânica, por exemplo. Vocês vão trabalhar muito com forças, com cargas, vão projetar edificações, vão projetar túneis, pontes, tudo isso aí envolve forças envolvidas, tem forças envolvidas, vocês precisam projetar essas estruturas levando em consideração essas cargas, né? Então, por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. É muito simples e fácil de entender. Então, vamos lá. Dando início aqui no livro do Halliday. Capítulo 3. Opa! Vetores, ok? A aula de hoje é sobre vetores. Vetores e suas componentes. Aqui são os objetivos. Oi? Alguém falou? Ninguém? Aqui são os objetivos, né, da aula de hoje, que a gente vai aprender.
a somar vetores. Usar algumas leis, comutativa e associativa, subtrair vetor, calcular as componentes de um vetor, isso aqui também é muito importante. Representar esses vetores em um plano cartesiano, por exemplo, e converter ângulos, né, de graus para radiano. Essa conversão aqui eu não dou nem muita importância, porque a própria calculadora faz, tem alguns conversores também que faz. Então, isso aqui é muito simples de se resolver. Bom, como eu disse, essa questão do vetor, né, é importante. E a física, nós trabalhamos com grandezas que nem sempre eu posso representar por um único valor. Por exemplo, uma temperatura. Eu posso dizer que a temperatura hoje está em torno, sei lá, de 32 graus Celsius. Então, a temperatura eu posso representar por apenas um valor e você tem ideia disso aí. Você consegue compreender isso aí. Por quê? Porque a temperatura é uma grandeza escalar. É uma grandeza que pode ser representada apenas por um número. Entendeu? Aqui, ó, grandeza escalar. Isso aí a gente já vinha trabalhando, né? Então, exemplos: tempo, temperatura, energia, massa, ok? E essas operações, assim, se eu quiser trabalhar com essas grandezas escalares, eu vou seguir as regras da álgebra. Simples, se eu quiser somar um tempo, 30 segundos mais 40 segundos, eu baixo somar usando as regras da álgebra, dá 70 segundos. E até aí não tem novidade. Porém, existem outras grandezas físicas que só pode ser representado vetorialmente. Quando eu digo vetorialmente, pessoal, é que se eu te der só uma informação, você não consegue compreender na totalidade essa grandeza. Por exemplo, se eu digo que um objeto se deslocou de um ponto A para um ponto B. Deslocou vamos supor, de 1 quilômetro. Estava no ponto A, se moveu para o ponto B de 1 quilômetro. Você consegue compreender essa informação na totalidade? Você consegue dizer se foi para o norte, se foi para o sul, se foi para o leste, se foi para o oeste ou para o noroeste? Você tá entendendo que está faltando informação nesse deslocamento? Eu não consigo, se eu disser só quanto se deslocou em termos de módulo, eu não consigo representar essa grandeza vetorialmente na totalidade. Entenderam? Por isso que quando se trabalha com grandezas físicas que são vetoriais, eu preciso definir um valor, que é o módulo, e eu preciso definir uma orientação, né? Essa orientação seria uma direção, um sentido, ok? Aí, se eu complementar essas informações, eu tenho a descrição na totalidade de minha grandeza vetorial. Então, exemplos de grandezas físicas que são vetoriais são posição, velocidade, aceleração, força, que a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, força. Eu aplico uma força de 30 newtons em uma caixa. Essa informação ela está incompleta. Até aí eu tenho só o módulo da força, que é 30 newtons. Mas está faltando o quê? Eu estou aplicando, está faltando uma direção, está faltando um sentido. Eu estou aplicando essa força horizontalmente, verticalmente, ou inclinado, formando algum ângulo. Entenderam? Então, grandezas vetoriais, elas precisam de módulo, que é um valor, e precisa de uma orientação.
Só através disso aí é que você consegue descrever um vetor completamente. E essas operações com vetores não seguem as mesmas regras da álgebra, né? Da álgebra que a gente está acostumado a somar números, a aplicar aquelas propriedades. Elas têm regras diferentes, ok? São regras diferentes que a gente vai ver aqui. Alguma dúvida, qualquer coisa é só perguntar. Por exemplo, o vetor deslocamento, que eu acabei de citar aí. Então, vamos imaginar aqui, ó, que uma partícula se desloca do ponto A para o ponto B. Aqui, nessa imagem aqui, ó. Vou aumentar o zoom aqui. Uma partícula está se deslocando, ó, de um ponto A para um ponto B. Eu tenho uma imagem aqui, ó, de um ponto A para um ponto B. Ok? Nessa imagem aqui da letra A, ó, as três retas, que são três vetores aqui, ó, têm o mesmo comprimento. Beleza, se eu medir isso aqui, eu tenho o mesmo comprimento. A mesma orientação, né? Quando eu digo a mesma orientação, é o mesmo sentido e a mesma direção. Ou seja, todas estão indo para esse lado de cá, ó, para esse sentido e essa direção aqui. Na figura B, essas três trajetórias, né, elas correspondem ao mesmo vetor deslocamento. Quer dizer o quê? Eu saio do ponto A para o ponto B, eu posso vir aqui por essa reta, ó, eu posso fazer esse percurso aqui, ó, e eu posso fazer esse outro percurso aqui, ó. Então, são três deslocamentos diferentes, mas que chegam no mesmo ponto. Ok? Então, em termos de posição, os três objetos, por exemplo, imagine que são três carros se movendo por percursos diferentes. Um veio para cá, por aqui, outro veio por aqui e outro veio por aqui, ó. Os três chegaram no mesmo ponto, né? O deslocamento é o mesmo. Se eu fizer assim, ó, saíram do ponto A e chegaram no ponto B. Só que houve aí diferença no percurso, né? Aí é uma outra coisa. Só quero mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, como é que se faz uma soma desses vetores? Imaginando que eu tenho um vetor A, um vetor B, e eu quero somar esses vetores. Qual álgebra, ou melhor, qual relação matemática utilizar? Né? Porque já que a gente viu que a álgebra não é a mesma. Então, imagina aqui que eu tenho um vetor A. Olha só, pessoal. Vetor, ele é representado por essa setinha, viu? Então, toda vez que você vê uma variável que tem uma seta em cima, isso aqui representa um vetor. Não é uma variável escalar, é um vetor. Então, A é um vetor, B é um vetor e S é um vetor. No caso aqui seria o vetor soma, A mais B. Então, imagine aqui, ó. Eu tenho o vetor, esse vetor aqui, eu tenho esse outro vetor aqui e eu tenho esse vetor aqui. O deslocamento total, no caso aqui, seria a soma desses vetores. Ó. Se eu tenho aqui no ponto A e vou chegar lá no ponto C, eu posso vir por aqui, ou eu posso vir por aqui. Não é isso? Isso quer dizer que esse vetor aqui, ó, AC, é a soma do vetor A mais o vetor B. Ok? Então, para somar dois vetores, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Faça a origem de B coincidir com a extremidade de A. Aqui está o vetor A, aqui está o vetor B. No vetor, esse ponto aqui é a origem e aqui é a extremidade.
Então, a origem do vetor B está na extremidade do vetor A. E aqui, o vetor resultante, ó, onde o vetor resultante, a origem é no vetor A e a extremidade é no vetor B. Vou fazer aqui, desenhar aqui para ficar melhor para vocês. Então, imagine aqui, ó, que eu tenha um vetor A. Tá aqui, ó. Por que não ficou preto? Ah, tá parado. Então, imagina aqui que eu tenho um vetor A. Aí, ó, origem do vetor, extremidade do vetor, certo? Origem e extremidade. Aí, agora eu vou pegar um vetor B. Veja que o vetor B, eu começo ele na extremidade do outro vetor. Se eu quiser somar A com B, ó. Aqui é um vetor A. E aqui é o vetor B. Como é que eu somo esses dois vetores? Usando aquela regrinha, você vai pegar um novo vetor, onde a origem é a origem do vetor A e a extremidade é a extremidade do último vetor. Então, isso aqui seria meu vetor resultante. Ok? Eu posso chamar aqui de S ou de C. Ou seja, está faltando colocar a setinha em cima, eu não vou colocar porque aqui eu estou no Paint e aí é ruim de desenhar. Mas, só para vocês entenderem que como se soma dois vetores. Ó. Se eu tenho um vetor A, o vetor B, o resultado é esse vetor C. Ok? Se eu tivesse mais vetores, eu somaria dessa forma. Se tivesse mais vetores, vamos supor, eu tenho um vetor A aqui, aí eu vou somar o outro vetor B, ou o outro vetor B, aí eu vou somar com outro vetor C. Ô, certo, difícil. Como é que se soma esses três vetores? Assim, ó. Esse vetor aqui, ó, é a soma desses três vetores. Beleza? Muito bem. Para somar vetores, eu posso usar uma propriedade que eu chamo de comutativa. O que seria isso aí? A soma de vetores ela é comutativa. Quer dizer o quê? Se você somar o vetor A mais o vetor B, é a mesma coisa de somar o vetor B mais o vetor A. É muito simples, né? Vamos observar aqui essa figura aqui, ó. Imagine aqui o vetor A e o vetor B. Quem é a soma do A com B? Não é esse vetorzinho verde aqui, ó? Que eu peguei aqui, ó. Eu tenho o vetor A e o vetor B, ó. Aqui é a soma, A mais B. Mas eu poderia pegar, começar do B e somar com A, ó. O resultado é o mesmo, tá vendo? Então, tanto faz você somar A com B, quanto B com A. O resultado vai ser o mesmo vetor. O vetor resultante é o mesmo. A ordem dos vetores na soma não afeta o resultado. Beleza? É como isso aqui, ó. Se eu pego um vetor A e aqui eu tenho um vetor B. Tá. Então, bora fazer assim, ó. Eu vou selecionar aqui, Ctrl C, vou colocar ele aqui. Deixa eu afastar isso aqui mais. Muito
Muito bem, olha só. Eu peguei o vetor A e agora eu vou somar com o vetor B. Então, se der um Ctrl C aqui, ó, no vetor B, e pegar ele e colocar aqui, ó, quem é o vetor resultante? É esse vetor aqui, ó. Beleza? Eu comecei com A e depois fui com B. Ah, e se você começar com B? Então, beleza. Aqui, ó, o B tá aqui. Vamos começar com B. Trazer ele para cá. E agora, vamos começar com A. Somar o B mais o A. Qual é o resultante? O resultante é esse aqui, ó. Tá vendo que é o mesmo? Tem o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção. Então, tanto faz somar A mais B, quanto B mais A. Compreendido isso aí? É isso aqui, ó. Deixa eu tirar o som aqui. Muito bem. Eu posso usar também uma outra propriedade, que é essa aqui, ó, associativa. O que significa essa propriedade associativa? Se eu tenho o vetor A mais o vetor B, eu quero somar o A mais o B, e o resultado dessa soma, somar com o novo vetor C. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, de você somar o vetor B mais o vetor C, e o resultado somar mais o vetor A. Ok? Isso aqui a gente pode observar aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o vetor A. E esse outro aqui é o vetor B mais C. Ok? É o resultado do vetor B mais C. Então, A mais B mais C vai me dar esse resultado aqui, ó. O vetor resultante, ó. Esse vetor resultante é o A mais B mais C. Ok. Mas e se eu tivesse feito de outra forma? Se eu tivesse somado assim, o A mais o B mais o C, também te daria o A mais B mais C, ó. Mesmo resultado, ó. E se eu tivesse somado assim, ó, A mais B, que é essa setinha verde, mais C, também dá o mesmo resultado. Se tivesse somado assim, ó, A mais B mais C, tudo leva para o mesmo resultado, ok? A mais B mais C, ó, o que você pensar aí vai sempre dar esse vetor resultante aqui. Alguma dúvida? Não. Ótimo. O sinal negativo, isso que eu estou ensinando agora é uma nova álgebra, que é aplicado aos vetores, viu? O sinal negativo, ele inverte a orientação de um vetor. O que é que significa? Se um vetor... Vou pegar aqui, que aí fica melhor. Se um vetor, vamos supor, está aqui, isso aqui é o vetor A, ok? É o vetor A. Se eu digo o vetor menos A, eu só inverto o sentido. Ficou feio, mas dá para entender. Menos A. Okay? Quando eu coloco o sinal negativo, se o vetor está para um lado, ele vai ficar para o outro. Se ele fosse aqui para cima, ia ficar para baixo. Se ele fosse inclinado assim, ele ia ficar para esse outro lado aqui. Oh. Ok? Quando eu inverto um sinal.
E, logicamente, o vetor B ou o vetor A mais o negativo dele vai dar zero, né? Se você somar esses dois vetores, eles vão se anular. Então, quando eu quiser subtrair um vetor, na verdade, você vai somar com o negativo dele, né? Se eu quero subtrair o vetor A do vetor B, eu vou pegar o vetor A e vou somar com o vetor menos B. Porque mais por menos é menos, né? Então, só para a gente ficar claro essa ideia aí. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho o vetor A e o vetor B é nesse sentido aqui, ó. Como eu quero A menos B, invertendo o B vai ficar para esse lado de cá, ó. Certo? Então, eu tenho o vetor A, o vetor B é para esse lado. Observe que eu não posso colocar setinha com setinha. Aqui, ó. E o resultado é esse aqui, ó. Deixa eu colocar lá de novo, para vocês aprenderem. Ó, o vetor A é aqui para cima e o vetor B é para esse lado, certo? Bora selecionar aqui. Só para entender melhor. Imagine que eu tenho o vetor A assim. E eu tenho o vetor B assim. Isso aqui é o vetor A. E aqui é o vetor B. Eu quero subtrair o vetor A do vetor B. O que é que eu vou ter que fazer? Primeiramente, inverter o vetor B. Então, se ele está aqui para baixo, ele vai vir aqui para cima. Ok? O vetor B vai ser esse aqui, ó. O vetor B é esse. Beleza. Aqui, no caso, seria o vetor menos B. Agora, como é que eu somo esse vetor com esse vetor? Deixa eu apagar aqui agora. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Eu não posso trazer ele simplesmente para cá, ó, setinha com setinha. Por quê? Porque a regra é o quê? A regra é, quando você vai somar dois vetores, é sempre a extremidade com a origem do outro, certo? Então, eu tenho que trazer ele para aqui, para cima, ó. Seria aqui, ó. Que aí eu teria o vetor A, né? Só completar isso aqui. E o vetor resultante é esse aqui, ó. Esse vetor é o vetor A menos B. É o resultante. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? O vetor A sempre é assim. Quando você vai somar, extremidade com origem. Origem com extremidade. Alguma dúvida? Não. Muito bem. Então, essas regras se aplicam a todos os vetores. Ok? E isso aqui, quando eu falo vetor, eu não estou nem falando das grandezas físicas, né? Pode ser qualquer uma, pode ser deslocamento, velocidade, força, pode ser o que for, aceleração. Uma coisa importante é que apenas vetores com a mesma grandeza física, eles podem ser somados, certo? Que aí faz sentido eu somar distância com distância. Não faz sentido eu somar distância com velocidade, não tem como. É a mesma coisa que você está somando uma massa com a temperatura. Não tem como. Uma grandeza escalar, né? Sempre somando
vetores que têm a mesma grandeza física, distância com distância, deslocamento com deslocamento, velocidade com velocidade, o que for, força com força. Aqui eu tenho um exemplo. Os módulos dos deslocamentos A e B. Então, A e B eu já sei que são vetores. Por que eu sei que são vetores A e B aqui, ó? Porque tem essa setinha aqui, ó. Então, como A e B são vetores, e os módulos valem, respectivamente, 3 e 4, então o módulo de A vale 3 e o módulo de B vale 4, e C é a soma de A mais B, ó. O vetor C é a soma, ok? Considerando as várias orientações possíveis de A e B, quando eu digo considerando as várias orientações, eu não estou falando aqui em que sentido, em que direção está o vetor A e B. Agora eu estou perguntando a vocês qual é o maior e qual é o menor valor possível para o módulo de C. Aí vamos olhar aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. Deixa eu deletar aqui. Então, imagine aqui que eu tenho dois vetores. Eu tenho um vetor A, que tem módulo 4. Eu tenho um vetor B, que tem módulo 3. Beleza. Não falei se esses vetores estão aqui para cima, para baixo, para um lado. Você não sabe se esses vetores estão em qual orientação. Eles podem estar de diversas maneiras. Ok? Eles podem estar para vários lugares, direções e sentidos. Mas a pergunta é, você tem dois vetores, não sabe a orientação dos dois. Qual é o máximo de módulo que você pode obter quando você soma dois vetores? O que vocês podem concluir disso aí? Olha só. Vamos imaginar que esse vetor, o outro aqui, está aqui para o outro lado. Ó. O que aconteceria com a soma disso aqui? Se um está para cá, outro está para cá, a soma não é isso aqui, ó? Essa diferença? Se estão no mesmo, na mesma direção em sentidos opostos, a soma é a subtração, é 4 menos 3, que daria 1, ó. 1 para cá, ó. O vetor resultante seria esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Ah, imagine agora que esse vetor 3, ele está aqui para cima. Qual é o resultante? O resultante é esse aqui, ó. Esse módulo aqui, ó. Ok? E qual é o maior módulo? O maior módulo é quando você tem os vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Porque, ó, se você pegar um vetor que está nessa direção e nesse sentido, pegar um outro somando, que também está na mesma direção e no mesmo sentido, opa, o que acontece? O vetor resultante é esse aqui, ó. Esse total, ó. Tá vendo como ele é o que dá o maior módulo? Então, os vetores, numa soma de vetores, o que tem o maior módulo é quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. No caso aqui, seria 4 mais 3, 7. E qual é o que tem o menor valor possível? É quando eles estão na mesma direção e em sentidos opostos. É quando está um para cá e o outro para cá, ó. Ok? Então, ficaria 4 menos 3, 1. Alguma dúvida? Tô achando vocês muito calados, hein?
Vocês estão muito calados. Oi. Será que eu tô falando aqui, professor. Estamos Não, aqui. beleza. Estamos aqui online. Ok. Tô aqui, professor, na escuta. Ótimo. Então, em vez de usar um método gráfico, podemos somar vetores também por componentes, viu? Olha, agora atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Componentes de um vetor. O que é uma componente? É a projeção de um vetor em um eixo. Ok? Então, imagine aqui. Deixa eu pegar lá no Paint. Dá para desenhar melhor, dá para explicar melhor. Bora ver aqui. Eu imagino aqui que eu tenho um eixo X. Aqui eu tenho meu eixo, eixo Y. E aqui meu eixo X. Ok? Um gráfico. E imagine aqui que eu tenho esse vetor aqui. Só representar aqui. É o eixo Y. E aqui é o eixo X. Ok? Eu tenho esse vetor aqui, ó. Como é que eu represento esse vetor? Através de suas componentes. Componentes, mais uma vez, é a projeção nos eixos cartesianos. Por exemplo, esse vetor aqui, ó, se eu projetar ele aqui para baixo, quando eu digo projetar, vou fazer aqui um tracejado aqui, ó. Ó, essa projeção aqui, ó, vou colocar a cor aqui de vermelho. Ó, projetei ele para baixo aqui. Então, essa componentezinha aqui vermelho é a minha componente X desse meu vetor. Ok? Então, se esse meu vetor fosse um vetor, deixa eu ver aqui, V, aqui seria o meu Vx, ou seja, a componente X do meu vetor V. Da mesma forma, eu posso projetar ele aqui para o eixo Y. Se eu projetar aqui ele para o eixo Y, ó, essa projeção aqui, ó, essa projeção aqui no eixo Y é a componente Y desse vetor. Aí aqui seria o meu VY. Ok? Então, qualquer vetor, eu posso decompor ele em suas componentes X e Y. Isso trabalhando aqui no plano cartesiano. É só você fazer uma projeção para o eixo X e uma projeção para o eixo Y, beleza? E olha só, se eu somar essas componentes, eu obtenho esse meu vetor. Se eu pegar esse vetor Vx e pegar esse vetor Vy, trazer ele para cá, ó, você está vendo que isso aqui é o mesmo Vy? Essa distância aqui é a mesma, ó. Então, isso aqui é o mesmo, ó. Vou desenhar aqui, ó. Olha. Essa distância aqui é a mesma, ó. Se eu pegar esse vetor Vx e o vetor Vy, quem é a soma? É o vetor V, ok? Então, essa decomposição, ela é muito importante, porque às vezes a gente vai ter vários vetores com várias direções diferentes, com vários ângulos diferentes, e como é que você vai somar? Fazendo a decomposição.
Quando eu digo fazendo a decomposição, é calculando suas componentes, x e y. Ok? E aí você soma as componentes x com x e y com y. Bom. Então, isso aqui é o que estava explicado aqui, ó, essas componentes, e se eu tenho um vetor aqui, eu posso decompor ele numa componente aqui, ó, x, que ele está chamando de bx, e numa componente y, que ele está chamando de by. Aí vai depender da orientação do vetor. Se o vetor tivesse, vamos supor que eu tenho um vetor para esse lado de cá, ó. Vamos supor que eu tenho um vetor para esse lado de cá. Quais são as componentes dele, ó? Se você fizer essa projeção aqui, ó, essa projeção para cá, você tem um vetor para cá, né? Vou colocar um verdinho aqui. Verdinho é ele todo, viu? Oxê. E a projeção para o outro eixo é essa de cá, ó. Porque é só você descer aqui, ó. Entenderam? Então, a componente desse vetor aqui, ó, é uma para cá e é uma aqui para cima. Aí, se eu tivesse que somar esse vetor mais esse vetor, vamos supor que esse aqui é o vetor, chamei de V, vamos supor que eu vou chamar de R. Aqui é a minha componente Rx, né? E aqui em cima vai ser minha componente Ry. Como é que eu somaria esses dois vetores, decompondo eles? Eu somaria componentes x com x e componentes y com y. Por exemplo, para somar essas duas componentes aqui no eixo y, ó, como elas estão tudo no mesmo sentido e na mesma direção, é só somar vy com ry. Se aqui fosse 8 e aqui fosse 10, daria 18. 8 mais 10, 18. Agora, como é que eu somo essas duas componentes aqui no eixo x? Ó? Só que uma está para esse sentido aqui, uma está para o lado direito, outra está para o lado esquerdo. Então, como elas estão em sentidos opostos, você subtrai uma da outra. Beleza? É assim que se faz uma soma de vetores através de componentes. Vamos para a próxima aqui, ó. Essas componentes também, elas podem ser definidas através de equações matemáticas. Olha só, a componente x pode ser definida por A cosseno de θ e a componente y por A seno de θ. Vamos ver como é que eu deduzo isso aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo gráfico aqui que eu fiz, esse vetor V. Suponha que aqui tem um ângulo θ. Um ângulo θ. Ok? Aqui, ó, se vocês observarem, isso aqui é o meu VY, não é? Ó, que é o mesmo daqui, ó. Se eu tenho a mesma distância, então isso aqui é o meu VY. Aqui é meu Vx. Se eu perguntasse para vocês qual é a definição de seno ou cosseno, né? Vamos lá, qual é a definição de seno? Seno de um ângulo. Como é que eu defino o seno de um ângulo?
Relembrando lá no ensino médio. Seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é isso? Então, seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu escrevesse assim, ó, que seno... Só um minuto, enquanto eu pego uma equação aqui. Se eu pegar aqui, ó, seno de teta. Teta, cadê? Pode ser qualquer ângulo. Qualquer variável. Seno de teta é igual ao cateto oposto. Eu vou até colocar ali a definição. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui nesse caso? Cateto oposto ao ângulo. Oposto ao ângulo é o que está de frente, ó. VY. Então, cateto oposto é o VY. Vou colocar o Y subtendido. Quem é a hipotenusa? É meu vetor V. Ok, seno do ângulo é VY dividido por V. Se você multiplicar cruzado aqui, ó, você vai obter que VY é igual a V vezes o seno do ângulo. V vezes o seno de teta. Ok? Então, eu tenho que VY, aí eu tenho aqui minha primeira equação, ó. Se eu quiser decompor a componente Y de um vetor, é só pegar o vetor e multiplicar pelo seno do ângulo que esse vetor faz com o eixo X, ó. Esse ângulo aqui, ó, esse vetor faz o ângulo θ com o eixo X, ó. Então, eu quero decompor esse vetor. Como é que eu decomponho através daquelas equações? Eu pego o comprimento dele, ou o módulo, multiplico pelo seno desse ângulo. Como a gente viu aqui, ó. VY é V seno de θ. Da mesma forma, se eu definir o cosseno, pessoal, quem é a definição de cosseno? Cosseno de um ângulo. Não é o cateto adjacente? Ali, já. Cateto adjacente sobre hipotenusa? Quem é o cateto adjacente aqui, ó? Quem é o cateto adjacente a esse vetor aqui, ó, desse ângulo? É o VX. Esse aqui é o cateto adjacente desse ângulo, que está do lado do ângulo. Está adjacente do ângulo. Então, isso aqui é VX. A hipotenusa é V. Dessa forma, você multiplicar cruzada aqui, ó, VX vai ser igual a V vezes o cosseno do ângulo. Eu tenho as minhas duas equações, ó, VX e VY. Ok? Resumindo, se eu quero a componente X de um vetor, eu multiplico o vetor pelo cosseno do ângulo. Se eu quero a componente Y de um vetor, eu multiplico o vetor pelo seno do ângulo. Esse ângulo, ele sempre faz... ele é sempre em relação ao eixo X, viu? Bom, outras duas relações eu posso também obter daquele gráfico, que seria o módulo e o ângulo, né? Vamos observar isso aqui, ó. Se vocês observarem isso aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, ó.
E se é um triângulo retângulo, ele obedece àquele teorema de Pitágoras, que diz o quê, ó? Que esse aqui, essa parte aqui, essa distância, no caso é VY ao quadrado, mais essa daqui, que é Vx ó, ao quadrado, é igual a essa daqui ao quadrado, não é assim? O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu tenho que V ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. E se você passar para o outro lado do quadrado, ele vai como raiz quadrada. Então, eu tenho que o módulo do meu vetor, ele é definido como a raiz quadrada do quadrado das componentes, ó. E para definir essa outra equação aqui, pessoal, é só definir quem é a tangente desse ângulo, ó. Quem é a tangente desse ângulo? Definição de tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o VY, o cateto adjacente é o VX. Então, tangente de θ é VY sobre VX. Tangente de θ é a componente Y sobre a componente X. Ok? Com isso aqui, eu posso definir o meu ângulo. É só você calcular a tangente inversa daqui, ó, tangente, arco tangente de θ, você consegue obter o valor do ângulo. Se eu sei que tangente de θ vale isso, quanto vale o ângulo? É só calcular a tangente inversa, né? Que é o arco tangente. Tá difícil ou não? Dá um feedback aí. Tá um pouco Pouco. difícil. Um pouco? Bom, bora. Quando a gente começar a fazer os exercícios, eu acho que vai ficando claro, né? E vai melhorando mais. Porque sempre a teoria, ela é um pouco assim, bem. Às vezes, se você não praticar, fica complicado de entender. E física, pessoal, é compreensão, é entender o problema e aplicar essas informações, né, essas relações que vocês têm aí. Olha só, vamos ver esse teste aqui, ó. No caso tridimensional, são necessários 3 parâmetros para especificar um vetor, né? Quando eu estou no vetor no dimensional, bidimensional, x e y, eu só preciso saber o módulo e o ângulo, né? Mas quando eu estou no tridimensional, que eu tenho x, y e z, aí eu preciso de 3 especificações, né? Geralmente eu preciso da componente x, da componente y e da componente z. Nesse exemplo aqui, ó, qual dos métodos indicados, né, na figura são corretos para determinar o vetor A partir das componentes x e y? Então, olha só, eu tenho a componente x aqui e eu tenho a componente y aqui para baixo. O vetor resultante é assim. Aqui eu tenho a componente x aqui, a componente y aqui. O vetor resultante é para esse lado. Observe que você não pode somar. Eu não posso colocar origem com origem, né? Ó, tá vendo? Qual dessas letras é o correto? Vamos lá, tentem resolver aí.
E aí? Hã? Resolveram? Pessoal, eu tenho a letra A, eu tenho aqui a opção, eu tenho uma componente x para lá, uma y para cá. A soma disso aqui é um vetor nessa ordem aqui, ó, com esse módulo direção e sentido para cá? Não. Por quê? Porque eu tenho uma componente para cá, uma componente para cá, ó. Não posso colocar um vetor resultante. Lembre-se do que eu expliquei, como é que se soma dois vetores. Ó. Se você pegar essas componentes aqui, se quiser somar, é origem de um com a extremidade do outro. Eu não posso ter origem de um com a origem de um. Eu tenho três respostas corretas aqui, ó. A C, porque, ó, eu tô vendo aqui o componente X está somando com a componente Y. Olha só, a extremidade do X está na origem do Y e o aqui é o resultante. Ó. Mesma coisa para a letra D, só que ele está pegando aqui o Y, depois está somando com X. Ó. Veja que o vetor resultante é o mesmo. Ó. Aqui está errado, né? Porque aqui está somando, está vindo para cá. Na verdade, teria essa setinha ao contrário. E aqui está correto, porque é uma outra forma de você somar. Só para deixar claro para vocês, vou fazer um esboço aqui. Apaga logo tudo. Imagina que eu tenho um eixo X e aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho um eixo X. Se eu tenho um vetor para esse lado de cá, as minhas componentes, ó, se eu decompor, vai ter uma para esse lado. Tá vendo? Trazendo aqui para baixo. Se eu decompor para cá, ó, vai ter uma para esse lado de cá, ó. Isso aqui são minhas decomposições, ó. É como e eu falei para vocês que a soma dessas componentes é essa, ó. Olha só, se eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui, isso aqui é até uma regra do paralelogramo. É só fazer um paralelogramo que o vetor resultante é aqui, ó. Beleza? Vamos supor que eu tenha agora umas componentes aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma componente aqui agora para baixo, Y, e eu tenha uma componente para esse lado de cá, ó. Como é que eu somo essas duas componentes? Se eu for usar a regra do paralelogramo, ó, é só você completar aqui, ó, a regra do paralelogramo. E completar com esse outro vetor aqui, ó, formando um paralelogramo. Isso aqui é bom deixar até pontilhado ou tracejado.
E o vetor resultante é o vetor que tem a origem com ele e a extremidade aqui, ó. É assim que se soma. Se eu tivesse uma componente para cá e uma componente aqui para baixo, o vetor resultante estaria para cá. Se eu tenho uma componente para esse lado e uma componente para esse lado, o vetor resultante estaria para cá. Beleza? Ó, componente aqui com a componente aqui, dá um vetor para cá. Essa componente com essa componente dá um vetor para cá. É isso aí. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho essa componente para cá e a componente para cá. Então, o vetor resultante tem que ser para cá. E qual é o vetor resultante para cá? Ó? É a letra C, é a letra D e é a letra F. Ah, professor, e a letra E? Não, a letra E tá no sentido contrário, ó, tá vendo? A setinha tá para lá, ó. A direção até que tá ok, o comprimento também, mas o sentido tá ao contrário. Então a letra E não é. Alguma dúvida para somar isso aí? Componentes? Não. Ótimo. Aqui é a questão de conversão, que eu falei que eu posso converter. E aí nós vamos usar aqui graus na física, porque nós trabalhamos muito com graus, tantos graus, mas se tiver que fazer uma conversão para radiano, essa relação vocês podem estar utilizando, ó, 2π radiano equivale a 360 graus, ou seja, uma volta completa no círculo trigonométrico, que equivale a 360 graus, é a mesma coisa de 2π. Ou π igual a 180. Também pode-se usar a relação π igual a 180 graus. Tanto faz. E é assim que eu converto. Por exemplo, 40 graus equivale a quantos radianos? Então, se você usar essa relação aqui, ó, 360 2π, você põe 2π dividido por 360 graus para cortar o grau com grau. Aí faria 40 vezes 2π dividido por 360, que daria 0,7. Ok? Essa questão aqui foi o que eu acabei de ensinar a vocês, a definição de seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo θ, o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente do ângulo, cateto oposto sobre adjacente. Vamos aprender a somar vetores a partir de componentes. Não sei se eu faço alguns exercícios e deixo para as próximas aulas. O que vocês acham? Ou eu continuo? Acho melhor os exercícios. Exercício, professor, senão vai acumular muita coisa. Né? Isso. Então, bora lá. Pegar aí uns 20 minutinhos para a gente fazer alguns exercícios. Vocês podem também estar fazendo no livro, viu? No livro tem esses exercícios. Vão, olha nessa primeira aí, que eu vou pegar aqui um copo d'água e me respondam qual das afirmações abaixo é a verdadeira. Olha aí e me diz.
Qual é? Sobre grandeza escalar. O que é que eu falei sobre grandeza escalar? Falei que a grandeza escalar elas devem ser representadas por unidades básicas. Isso aí não tem nada a ver. As grandezas escalares têm módulo e orientação? Também não. Porque grandeza escalar é só um número, não é só um número. Tipo, temperatura, 40 graus. A massa, 30 quilogramas. Então, eu não preciso definir módulo e orientação. Isso aqui é só em grandezas vetoriais. Grandezas escalares podem ser somadas a grandezas vetoriais usando as regras da trigonometria? Não. Só pode somar grandeza escalar com escalar, e isso da mesma ordem, né? Tipo assim, massa com massa, isso, temperatura com temperatura, tempo com tempo. Mesma coisa com as vetoriais. Grandezas escalares podem ser somadas a outras grandezas escalares usando as regras da trigonometria? Também não, é a regra da álgebra, né? Escalar é somar 3 mais 4, 7. Eu não preciso usar trigonometria para fazer soma de grandezas escalares. Sobrou essa daqui, ó. As grandezas escalares podem ser somadas a outras grandezas escalares usando as regras da aritmética? Sim. Não tem por onde correr. Que qual das situações abaixo envolve um vetor? Vamos ver, vamos descobrir o que é um vetor aqui. O submarino acompanhou a costa por 35 quilômetros. Eu tenho uma ideia aqui de deslocamento, mas para um vetor eu preciso definir mais coisa, né? Porque acompanhar a costa por 35 quilômetros para onde? Para onde? Veio da onde? Veio de que lado? Foi para que lado? Subiu, desceu? Foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste? Como é que eu vou saber? A temperatura do ar do Rio de Janeiro chegou a 40 graus Celsius. Também não. Temperatura a gente já viu que é uma grandeza escalar, né? Para eu definir temperatura, essa informação aqui para mim está completa. Ó. Chegou no Rio, 40 graus Celsius. Beleza, isso aqui é uma grandeza escalar, não é um vetor. Telescópio Hubble está em órbita 598 quilômetros acima da superfície da Terra. Já me deu uma informaçãozinha, mas mesmo assim não está muito completa. Porque eu não consigo localizar onde é que está esse telescópio só com essa informação. Está a 598 quilômetros acima da superfície da Terra, mas a Terra é tão grande e é uma esfera e eu vou para que lado? Entendeu? A velocidade da bola de tênis chegou a 200 km por hora. Só me falou aqui o módulo, por exemplo, da velocidade. Mas não me falou a orientação, né? Para que lado foi? As andorinhas estavam voando para o norte, a 5 metros por segundo. Aí sim, ó. Me deu um módulo e já me deu uma orientação. Tá indo para o norte. Então, eu sei para que lado tá. Então, essa informação aqui representa um vetor. Tá vendo? Olha lá. Qual das expressões relativas aos vetores mostrado no desenho é falsa? Qual das expressões relativas aos vetores mostrado no desenho é falsa? Olha só. Eu tenho o vetor A, aí logo aqui é o vetor B, e aqui é o vetor C. Beleza. Vamos lá. O vetor C mais o vetor A é igual ao vetor menos B? Vamos lá. O vetor C mais o vetor A é igual ao vetor B, não é isso? Não é assim que se soma? Se eu tenho um vetor C, eu tenho esse vetor para esse lado, eu tenho esse vetor para esse lado,
e tá, a extremidade de um está com a origem do outro. O resultante eu estou somando esses dois, ó, vamos lá, ó. Esse mais esse é igual a esse aqui, ao contrário, ó. Não é isso? Vocês estão entendendo ou não? Deixa eu desenhar aqui. Como é que eu somo o vetor C com o vetor A? Opa. Olha só, passei demais. O vetor C com o vetor A, olha só. O vetor C, deixa eu ver para onde ele está. O vetor C está para cá. O vetor C, né? O vetor A está para lá. Então, opa. Eu vou somar o vetor C mais o vetor A. O vetor A está para cá. Como é que eu somaria esses dois vetores? Ó? Se eu comecei daqui, ó, C mais A, o resultado é esse aqui, ó. É um vetorzinho aqui para baixo, ó. Porque o vetor resultante, a origem é sempre do primeiro que você começou e a extremidade é na extremidade do último. Ó. O vetor resultante está aqui para baixo. Se vocês observarem aqui, ó, ele está dizendo que o vetor C mais o vetor A é igual ao vetor menos B. Que está correto, ó. O vetor B não está aqui para cima e o vetor menos B não é para baixo, que é o que eu desenhei aqui, ó. Tá correto. Ele quer a falsa. A mais B é igual a C, ó. Vamos lá, ó. A mais B. A mais B é igual a C? Não. A mais B é igual a quanto? Quem é A mais B, ó? Eu estou pensando que vocês não estão entendendo. O vetor A está para cá. O vetor B está para aqui para cima. Quem é A mais B? Como é que eu somo esses dois vetores? É assim, ó, sempre na origem daqui para a extremidade daqui, ó. O vetor A mais B é igual ao vetor, a esse vetor aqui, ó. E se vocês observarem aqui na imagem, o C está aqui para baixo. Então, A mais B não é igual a C. A mais B é igual a menos C. Então, isso aqui é falso. Ok? Se você fizer o resto aqui, vai dar certo. Já é 34, eu vou procurar outras, depois vocês fazem essa daqui. Deixa isso aqui para você. Também vou deixar essa daqui. Bora fazer essa daqui. Em uma partida de futebol, um jogador corre com a bola 33 metros na direção 76 graus ao norte do leste. Ixi. Qual dos valores abaixo é a componente norte do deslocamento do jogador, que representa o número de metros que o jogador avançou em direção à meta adversária? Vamos lá?
Ó, por isso que eu tô falando, a física você tem que compreender o problema, senão não consegue. Um jogador corre com a bola 33 metros na direção 76 graus ao norte do leste. Bora lá. Tentar desenhar aqui essa direção. Aqui está meu eixo X, Y. Aqui está meu eixo X. Vamos ver aqui. Tá. Ele corre 33 metros na direção 76 graus ao norte do leste. Leste está aqui, ó, norte está aqui, ó. Se o norte está aqui, leste é para cá, oeste e sul. Se ele corre 76 graus, o lado do norte, ó, é para cá, mais ou menos. Porque aqui é 90 graus, né? Ó, essa distância aqui é 90 graus, ó. Então, esse ângulo aqui é 76, ó. Aqui eu tenho 76 graus. Aqui é 33 metros, ó. Esse vetor aqui, isso aqui tem 33 metros. Muito bem, ó. Ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é a componente norte do deslocamento. A componente norte é o quê? Ó, esse vetor aqui ele tem duas componentes. Vamos decompor ele. Ele tem essa componente aqui para baixo. Que é bem aqui. Oh. Certo? Ó. E ele tem essa componente aqui, ó. Que é essa componente Y. E a componente X. Como é que é a componente norte? A norte é a componente Y, né? Não é essa componente aqui que está apontando para o norte. Então, se eu tenho um vetor, como é que eu acho essa componente aqui Y? Usando aquelas equações, ó. Como é que eu acho essa componente aqui, ó? É só pegar o quê? O seno do ângulo, não é isso? Eu posso decompor isso aqui, ó. E essa aqui é a mesma. Isso aqui é a mesma, ó. Se eu definir o seno desse ângulo, é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se a gente pegar aqui aquela equaçãozinha, como ele quer a componente norte, né? Que no caso é o Y, é o V, que vai ser 33, vezes o seno do ângulo, que é 76. Essa continha aqui. 76 graus. Lembrando que a calculadora tem que estar em graus, hein? 76, seno de 76, vezes 33, que dá igual 32,01 metros. O jogador avançou na direção 32 metros. Ok? Deu 32,01, 32. 32. Alguma dúvida? Aqui, ó. A cidade de Denver está situada a aproximadamente 1.300 quilômetros de distância de Los Angeles e 1.600 metros acima do nível do mar.
Se você está em uma praia de Los Angeles, então, no caso, se eu estou numa praia, eu estou no nível do mar, ao nível do mar, estime o ângulo entre o eixo horizontal e um vetor que liga sua posição à posição de Denver. Olha só isso. Tem que botar isso no papel, pessoal. Tem que desenhar, senão não faz. Então, bora entender. Eu tenho Los Angeles aqui, que está no nível do mar. E essa cidade está a 1.300 quilômetros de distância e 1.600 metros acima do nível do mar. Então, bora desenhar aqui. Então, vamos supor que essa linha aqui é a linha do mar, do nível do mar. Aqui nesse ponto está Los Angeles, certo? Aqui está Los Angeles. Deixa eu colocar aqui Los Angeles. Los Angeles, sei lá se é assim que se escreve. Angeles. Como é aqui? Ah, tá bom. Los Angeles. A 1.300 quilômetros, só que ainda está numa distância acima do nível do mar. Então, ela vai estar bem aqui, a outra cidade, ok? A outra cidade vai estar bem por aqui. Denver. Ou seja, aqui eu tenho 1.300 quilômetros. 1.300 quilômetros. Também está numa altura, não é? Ele falou aí, está numa altitude de quantos metros? De 1.600 metros. 1.600 metros. Bom, ele quer que você estime o quê? O ângulo entre o eixo horizontal e um vetor que liga sua posição à posição de Denver. Então, o eixo horizontal é esse. Ele quer, na verdade, que você defina, ó, esse ângulo aqui, ó. Ele quer que você defina esse ângulo aqui. Θ. Vou nem botar assim que fica feio, né? Ângulo. Olha lá. Tem uma letrinha aqui não. Alfa. Deixa θ. Bom, para definir esse ângulo, eu tenho esse valor aqui, ó, que é o cateto adjacente, e eu tenho o cateto oposto. Eu posso usar o quê? Definição de tangente. Qual é a definição de tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso. Então, eu vou pegar esse cateto oposto, que é 1.600, dividir pelo cateto adjacente, que é 1.300 quilômetros. O que eu tenho que observar é que uma está em metros, outra está em quilômetros. Eu vou ter que converter. Ok? Então, eu vou converter 1.600 metros para quilômetros, que dá 1,6 quilômetros, para deixar tudo em quilômetros. Então, se eu for aqui, ó, pegar a definição de tangente de θ, é igual a cateto oposto, que é quanto? 1,6. 1,6 porque eu já transformei, viu, em quilômetros. E aqui é 1.300 quilômetros pelo cateto adjacente, né? Quilômetro com quilômetro. Pode dar 1,6 dividido por 1.300.
1,6 dividido por 1.300 vai dar 0,001, ok? Só que isso aqui é o tangente do ângulo que vale isso. Qual é o valor do ângulo? Aí se eu te perguntar, ó, se a tangente do ângulo vale 0,001, 2, 3, quanto é o ângulo? É só você pegar a função inversa da tangente, que é o arco tangente. Então, se eu calcular o arco tangente deste valor, vou até colocar aqui esse valor aqui, só para vocês terem ideia, 0,001 é 2, 3. Tá. Então, se eu pegar agora o arco tangente deste valor, eu tenho o valor do θ, ok? Então, θ é o valor do arco tangente disso aqui. Então, eu venho aqui na calculadora, arco tangente eu não estou vendo aqui, só tem tangente. Então, se você aperta a segunda função na sua calculadora, você vai ter o arco tangente, ok? Esse tangente é menos 1, ó. Então, se eu colocar o arco tangente disso aqui, vai me dar o valor de 0,07. Então, θ é igual a 0,07 graus. Ok? 0,07 é o arco tangente. Bora lá, a resposta dá 0,07. É um ângulo entre 1 grau e 2 graus? Não. É entre 0,5 e 0,9? Não. Entre 0,11? Não. Entre 0,06 e 0,10? Sim, porque deu 0,07, né? 0,07, é a letra D. Beleza? Fazer só mais essa para finalizar, que já é 8h47. Professor, o senhor sabe como é que faz para transformar fração em número decimal na calculadora? Sei, se você me mostrar a sua calculadora, deixa eu colocar aqui, ó. Aí não vai nem dar tempo de fazer a outra, mas vamos lá. Fácil FX. Essa aí. Essa aqui é a sua? Sim. Oh. Deixa eu colocar aqui imagens. Essa teclinha aqui, ó. Essa teclinha aqui, ó, SD, ó. Achou? Ah, sim, achei. Obrigado. Ah. Tanta janela aberta aqui que não perdi. Ó, dado o triângulo abaixo, determina o ângulo θ. A mesma aplicação do exemplo anterior. Se eu quero achar esse ângulo e se eu tenho essa informação e essa informação, eu vou determinar a tangente do ângulo. Tangente de θ é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser 0,5 dividido por 0,7. Então, se eu pegar a tangente de θ, que é 0,5 dividido por 0,7. Quanto é 0,5 dividido por 0,7? 0,7142. 0,7142. 0,7142. Beleza. Você aplicando agora o arco tangente desse valor, aí você vem aqui, segunda função, arco tangente, dá 35,53. 35,53 graus. Vamos lá na resposta. 35,53 é a letra C. Beleza?
Por hoje é isso. Semana que vem a gente continua nesse mesmo assunto e fazemos mais exercícios, porque ele é muito importante esse assunto. Vou terminar o restinho desse conteúdo de vetores e fazer alguns exercícios com vocês. Quando eu finalizar esse conteúdo, eu passo alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Se quiserem ir treinando sobre a aula de hoje, dá uma lida lá no livro, lá no capítulo 3, o que foi explicado até então, e vai fazendo alguns exercícios do livro, beleza? Qualquer dúvida, eu estou aí. Beleza, professor. Falou! Oi. Você vai disponibilizar esses slides aí? Os slides? Você vai disponibilizar esses slides? Vou, quando eu finalizar ele. Eu vou... Eles têm no livro, é o mesmo, é o livro, gente. Ó, se você pegar o livro, vocês não já tem o livro aí? Esses slides é só um resumo do livro. Ó. Vou abrir o livro aqui para vocês verem. Deixa eu ir lá no capítulo 3. Ixi. Ó, tá vendo? Os mesmos. Ó. É só. Tá vendo? Ó? As mesmas coisinhas. Ó. É o livro. Então vocês pegam o livro e vão lendo. Ó, as equações que eu mostrei hoje para vocês. Ó. Então a gente viu até essa parte. Ó. É a ideia-chave, né? A gente viu até a página. A gente viu isso, ó, viu isso. Ó, aquele exemplo ó, que eu mostrei no slide. Tá vendo que é do livro? É melhor, em vez de ler o slide, é melhor ler o livro, porque o livro está mais completo. O livro tem mais explicação. Ó, essas equações, ó, essa tangente de θ que eu estou utilizando. Aquele exemplo que eu fiz com vocês, ó. Ok? Mas eu vou disponibilizar também esses slides, mas só na próxima aula, quando eu finalizar tudo. Beleza. No Então, caso, nem essas atividades que eu passo aí, você não vai postar agora. Não, eu vou colocar a aula no YouTube. Para quem perdeu ou quiser assistir de novo, vocês podem estar assistindo. Mas, mais uma vez, se você quiser esses exercícios, você tem um livro aí? Esses exercícios estão no livro. Beleza? Só semana que vem.